Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos estudando o Evangelho de A a Z. E uma das coisas que eu tenho percebido é que nós, como discípulos de Cristo Jesus, muitas vezes preferimos as regras do que a graça. Né? A gente já falei isso por diversas vezes e isso vai ser repetitivo nas nossas mensagens. O porquê isso vai ser repetitivo nas nossas mensagens? Em Gálatas, porque essa é a principal tese do apóstolo Paulo. Paulo está combatendo aquilo que ele chama dos judaizantes, não é? Os judaizantes. O que são os judaizantes? São aqueles que queriam voltar às doutrinas, às regras, às instruções do Antigo Testamento. O sacrifício de Cristo não era suficiente o bastante para trazer a justificativa dos seus pecados. Eles precisavam de algo a mais. E esse algo a mais eram as regras. Porque tem dois motivos principais nesse negócio de regras e religião, né? Primeiro, as regras fazem com que nós ganhamos poder de barganha com Deus. Toda vez que nós cumprimos as regras, nós chegamos para Deus e dizemos: Deus, cumpri as regras, me abençoa. Cumpri as regras, me abençoa. Não tem conversa. Está lá na palavra. Está escrito: o Senhor colocou esta regra. Ou você pode dizer que nem o Arnaldo César Coelho: a regra é clara. A regra é clara, Senhor. Está lá escrito. Agora você me abençoa. Então a gente usa isso como poder de barganha. Nós não nos aproximamos de Deus por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Nós nos aproximamos de Deus para conquistar as suas bênçãos. Nós não nos aproximamos de Deus pelo amor que Ele demonstrou por nós na nossa história. Nós nos aproximamos de Deus porque Ele pode resolver os nossos problemas. Nós temos vários problemas e nós precisamos que alguém resolva os nossos problemas. Porque muitas vezes nós não conseguimos, e não conseguimos mesmo, porque nós somos falhos, nós temos limitações, nós não conseguimos lidar com aquilo que nós inventamos. Eu não sei você, mas eu sou especialista em me colocar em problemas. Não sei você, talvez você não seja tão bom quanto eu nisso, mas eu sou um especialista. Eu sempre me coloco em alguma enrascada. E a primeira coisa, após eu me colocar em uma enrascada e eu ver que eu não tenho nenhuma alternativa, eu falo: Senhor, me ajuda. Mas quem me colocou nisso? Eu mesmo, mas tudo bem. Isso é um papo para uma outra pregação. A primeira coisa que a religião de regras nos dá é poder de barganha. Barganhar com Deus. Uma segunda coisa que a religião, por regras, nos dá é uma máscara. É hipocrisia. Se eu sigo, ou se eu aparento seguir as regras, eu sou uma pessoa honesta. Eu nunca, então, preciso lidar com os meus problemas. Eu não preciso confessar os meus pecados. Eu não preciso confiar na graça de Deus, porque, afinal de contas, eu sigo as regras. Eu sigo as regras. Se eu sigo as regras, eu tenho, então, mais uma vez, perceba, o poder. E a religião, eu não estou falando da espiritualidade cristã. Eu não estou falando de ser discípulo de Jesus. Eu estou falando da religião. A religião, ela tem essa face escura. Regras me dão poder. Regras criam essa casca. Regras me fazem não lidar com a minha realidade. Está aqui. Está aqui. Mas uma outra coisa
Mas uma outra coisa que as regras, ou que essa religião faz, é prometer algo que ela não consegue entregar. Sabe? Eu não sei você, mas eu já caí no conto do vigário. Você já caiu no conto do vigário? Popularmente chamado conto do vigário, né? Tem um outro ditado, quando a promessa é demais, até o santo desconfia, não é isso? Quando a promessa é demais, até o santo desconfia. Você já entrou na internet, por exemplo, entrou nas redes sociais. Tem aquelas pessoas que dizem, você pode ganhar 5 mil reais sem sair de casa. Você já ouviu isso? Daí o cara tá assim, numa sala, né? Talvez na Avenida Paulista, né? Sei lá se aquilo um cenário virtual ou não, mas o cara tá numa sala, tá com um celular legal, tá com um MacBook, tá com um monte de coisa bacana, e você fala assim, caramba, eu quero isso, né? Eu quero ganhar 5 mil reais sem sair de casa. Quem não quer? Só usando o seu celular. Daí você olha assim, tem lá um link, saiba o quê? Saiba mais. Daí você clica no link, porque ele geralmente fala, a primeira aula eu vou ensinar para você, nessa primeira aula, e vai ser o quê? Gratuito, eu vou ensinar o segredo para você ganhar 5 mil reais sem sair de casa, e a primeira aula é gratuita. Daí você vai lá, clica em saiba mais, clica na aula, ele enche um monte de linguiça e ele não te ensina absolutamente nada. Ao final da aula ele diz, mas se você quer conhecer o segredo, você precisa fazer um curso, que custa 10 reais por mês. Daí você faz a inscrição do curso, você não assiste o curso e a mensalidade é recorrente no seu cartão. Você caiu no conto do vigário. Eu sei que você está imune a isso, isso acontece só comigo acontece isso. A religião tem essa mesma coisa aqui. Ela promete algo que ela não vai te entregar. Ela tem uma máscara, ela tem uma áurea de espiritualidade. Uma aura, assim, de espiritualidade. Você olha para a religião e fala, nossa, como ele é religioso. A gente caiu isso dentro da igreja evangélica. Num tempo atrás, acho que na década de 90, o pessoal mais antigo aqui, e que teve um pezinho no pentecostalismo como eu, vai se lembrar. As igrejas, né, começaram a tocar o shofar. Você sabe o que é o shofar? É o berrante gospel. É um chifre, assim, que os sacerdotes tocavam para convocar o povo à adoração. Mas isso no Antigo Testamento. E daí as igrejas evangélicas disseram, não, mas precisamos tocar um shofar. O shofar nosso aqui é a campainha que o Enoque toca. Sabe a campainha que o Enoque toca aqui quando a gente está atrasado, ele fica tocando insistentemente? Né? Esse talvez seja o nosso shofar, mas existe essa áurea de espiritualidade. O pastor sobe para pregar, e ele sobe para pregar com uma estola. Ele bota um quipá. Ele tem um castiçal aqui que simboliza as 12 tribos de Israel. Ele promete uma espiritualidade, ele promete vida. A pergunta é se ele entrega a vida para vocês. Essa é a espiritualidade que estava acontecendo entre os judaizantes. Promessa, 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 promessa. Algumas pessoas, eu não tenho nada contra quem faz. Eu vou dizer que eu não tenho absolutamente nada contra quem faz. Mas uma vez alguém perguntou para mim e me chamaram de herege. E vou falar para vocês o que foi. Talvez vocês me julguem. Alguém perguntou assim, com lágrimas nos olhos, pastor, você não tem o sonho de ir para a Terra Santa? E eu falei o quê? Não. Nem um pouco. Você não tem um sonho, pastor, de mergulhar nas águas do Jordão? Eu falei, não. Não tem.
como, pastor, você não tem esse sonho? Eu tenho outros sonhos, mas esse não. Mas a terra que Jesus andou, a água, como se aquela água do Jordão foi a água que Jesus se banhou. Eu falei, não tenho. Mas ali eu vou me sentir mais próxima de Deus, eu vou me sentir mais próximo de Deus naquela terra, andando nos lugares que Jesus andou, subindo no Monte Sinai. Eu vou me sentir mais próximo de Deus. Talvez seja uma boa história ou uma boa lição de arqueologia bíblica. Talvez. Porque eu não sei citar tudo exatamente como estava na época das Sagradas Escrituras. Mas veja só, uma religião promete que lugares são santos, enquanto a Bíblia diz que nós somos os santos. Não é uma diferença? A religião promete que lugares são santos. Eu estou falando do pessoal que vai lá, mas assim, tem gente que acha que esse lugar aqui é santo. Que acha que esse lugar é santo, que esse altar é santo, que essa mesa é santa, que a gente não pode trocar absolutamente nada porque tudo é santo. Não é. Não é, porque isso é o que a religião promete. A espiritualidade cristã não promete isso. A espiritualidade cristã promete que nós somos santos. A religião diz que isso aqui é um templo. Isso aqui é um templo. A espiritualidade cristã diz que nós somos o templo do Espírito. Não é uma diferença? Sabe por que a religião diz que esse lugar é santo? Sabe por que a religião diz que esse é o templo do Espírito? Ou esse é o templo? Para te tirar a responsabilidade de ser um verdadeiro adorador. Porque, veja só, pensa comigo. Se eu sou o templo, se o Espírito está em mim e habita em mim. Não é isso que as Sagradas Escrituras dizem? É isso que as Sagradas Escrituras dizem. É isso que é a promessa que nós vemos sendo derramada em nós, na igreja, em Atos capítulo 2. É isso que Jesus veio fazer. É isso que Jesus veio fazer. Nós somos. Agora, se eu sou o templo do Espírito, tudo aquilo que eu faço é o quê? Bom, gente, vocês são mais inteligentes do que eu. Conclusões lógicas. A premissa é verdadeira? É verdadeira. Logo, o resultado será o quê? Verdadeiro. Se você é, e a Bíblia diz que você é, não tem como escapar disso. Se você de fato é um discípulo de Cristo Jesus, se você de fato está em Cristo, como o apóstolo Paulo fala, o tempo todo, se isso é uma verdade, tudo o que você faz é o quê? É o quê? Tudo o que você faz é adoração. Certo? Você vai trabalhar, é adoração. Você vai ensinar os seus filhos, é adoração. Você vai comer, é adoração. Você vai beber água, é adoração. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, vocês quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque tudo o que você faz é adoração. Tudo. Relacionamento íntimo com a esposa é o quê? Adoração. Não rasgue isso.
Não acha que Deus saia de você quando as coisas, né? São coisas da carne. Isso não existe. Isso não é bíblico. Isso é judaizante. Isso são regras criadas pela religião. Isso é para amenizar a sua responsabilidade de fazer as coisas para a glória de Deus. Então, quando eu me relaciono com as pessoas, os meus relacionamentos, eles são adoração, eles são santos. Por isso que fofoca é pecado. Por isso que falar mal de alguém é pecado. Por que é pecado? Porque você está falando mal de alguém, você está levando isso em adoração a Deus. Por isso que mentira é pecado. Por que mentira é pecado? Porque você está contando uma mentira, e lógico, o pai da mentira é o diabo, e você sabe disso também, mas, além de ser o diabo, o pai da mentira, você está levando isso em adoração a Deus. Por isso que procrastinar no trabalho é pecado. Procrastinar no trabalho é pecado. Por que é pecado? Porque você não está trabalhando, você está adorando. Aquilo que você está fazendo no seu trabalho é o quê? É adoração. E você precisa ser excelente, porque a adoração a Deus é excelente. Perceberam? A religião, ela coloca as coisas, ou ela transfere a responsabilidade para coisas. Então, se eu disser que o templo é santo, que o Espírito está aqui, que nós adoramos somente quando estamos aqui, pouco importa o que acontece da porta para fora. E a maioria das pessoas, a maioria dos crentes vivem dessa maneira. Por isso, então, que nós temos quase um terço da população evangélica, da população brasileira como evangélicos, mas você não vê transformação. Por que você não vê transformação? Porque as pessoas não estão adorando. Porque as pessoas não estão servindo. Porque as pessoas estão colocando em lugares santos a responsabilidade que são delas. A religião, ela faz isso. Por isso que as pessoas gostam da religião. Por isso que nós gostamos de regra. Por isso que nós gostamos de lugares santos. Porque isso sai da minha responsabilidade de eu ser santo. De eu ser um verdadeiro adorador. É isso que Paulo está combatendo em Gálatas. Então abre lá no texto de Gálatas, em Gálatas capítulo 3, a partir do verso 10, a partir do verso 15, nós vamos até o verso de número 18. Está errado o escrito, mas o texto embaixo está certo. É a partir do verso de número 15, e nós vamos até o texto, até o verso de número 18, que diz assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando a muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a aliança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante o quê? Promessa. Veja, até onde a gente chegou? Até onde a gente olhou aqui? Se você perceber, Gálatas de 6 a 9, Deus prometeu abençoar o mundo por meio de Abraão e seu descendente. E nós vimos que o chamado da igreja é um chamado de se tornar, de ser bênção. Não é de reter a bênção. Eu não sou abençoado por ser abençoado e essa bênção é minha. Não, eu sou abençoado para abençoar os outros. Mais adiante, nós percebemos essa realidade. Gálatas capítulo 3, de 10 a 14. A lei de Deus, a lei que Deus deu,
A descendência de Abraão bloqueou o fluxo dessa bênção. Qual é o cenário que Paulo está mostrando aqui? É o cenário de um funil. Pensa comigo. Olha só. Em cima aqui do funil, você tem a bênção. Ok? E nessa parte da extremidade, aí das paredes do funil, tem a lei de Deus e a Torá. A bênção, a gente pode perceber que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, verso 8, citando o Antigo Testamento, por meio de você todas as nações serão o quê? Abençoadas. Mas o funil, ele tem uma função. E qual é a função desse funil? A lei seria como um burilador, um filtro, para quem merecia ser o quê? Abençoado. A lei era as regras. Se você não tivesse nas regras, você era excluído, você não era abençoado. Nós já vimos que o Antigo Testamento, a lei judaica, a Torá, são compostas de 613 mandamentos. Os fariseus, para cumprirem os 613 mandamentos, eles colocaram os anexos. Sabiam disso? Eles colocaram mais anexos. Por quê? Porque diante da lei que revela a minha incapacidade, o que a lei faz? A lei revela a minha incapacidade de me relacionar com Deus. É isso que a lei faz. A lei mostra que eu sou instável. A lei mostra que os meus desejos são vacilantes. A lei mostra que eu estou muito mais interessado em um relacionamento com Deus, um relacionamento que seja um relacionamento de toma lá, dá cá, do que de um relacionamento de adoração e de amor. A lei vai revelar o meu coração. Para que a lei serve? A lei serve para revelar o meu coração. Para mostrar as minhas hipocrisias. Para desvendar e para tirar para tirar o esqueleto do armário. Sabe o esqueleto que está lá no armário? Então a lei faz isso, a lei retira o esqueleto do armário e coloca tudo à luz do dia. Como a lei faz isso, muitas vezes se torna insuportável viver na lei. O que os fariseus faziam? Criavam a lei para cumprir a lei. A lei para cumprir a lei. Então nós tínhamos 613 mandamentos. Um fariseu médio tinha mais 400 para cumprir a lei. Então ele tinha a lei da lei. Por exemplo, a lei dizia, você não deve trabalhar no sábado. Porque o sábado, é um dia dedicado ao Senhor. Daí o fariseu falou assim, mas o que é trabalhar? Daí, trabalhar aonde? Trabalhar em casa, trabalhar na rua, trabalhar aonde? Daí ele diz o seguinte, trabalhar em casa certo, eu posso trabalhar em casa. O fariseu pensava, eu posso limpar minha casa, eu posso estar em casa trabalhando, fazendo algumas coisas. Porque eu preciso fazer comida, preciso fazer algumas coisas. Então o que o fariseu fazia? Ele fala assim, bom, eu posso trabalhar em casa e na extensão da minha casa. A extensão da minha casa é, por exemplo, eu preciso colher o milho hoje, que é sábado. Mas se eu colher amanhã, no domingo, não dá. É hoje, no sábado, mas o sábado é do Senhor, eu não posso trabalhar. Mas eu posso trabalhar na extensão da minha casa. Eu vou pegar a minha churrasqueira, eu vou para o meio do milharal, e eu vou fazer um churrasco no meio do milharal, e vou colher o milho lá no milharal, porque afinal de contas agora o milharal é a extensão da minha casa. Eles faziam a lei da lei, só para se sentir que estavam contemplados dentro da lei. Perceberam? São as desculpas teológicas. Nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa quando nós tentamos justificar os nossos pecados,
de maneira teológica. Nós tentamos justificar os nossos pecados, nós tentamos justificar as nossas chatices, nós tentamos justificar as nossas manias, muitas vezes de maneira teológica. Para justificar o quê? A nós mesmos, para a gente estar dentro da lei. E era isso, então, que os fariseus viam como um funil. Então, a bênção de Deus, ela era retida. Pingava somente uma gotinha. Gotinha. Para um povo específico, não para todos. Quando então Paulo ele olha para as verdades que existem em Cristo Jesus e vão dizer, não, a lei é para todos. A promessa de Abraão agora não é só para algumas pessoas, a promessa de Abraão foi estendida para todos. Diante disso, diante desse cenário, duas coisas a gente precisa ter em mente. Primeiro, a fraqueza básica da lei. Qual é a fraqueza básica da lei? Ela não pode criar dentro de nós o desejo de fazer exatamente o que ela exige de nós. Pode guiar ao desejo correto. A lei, ela pode guiar, ela é um guia. Tanto que a Torá é chamada, ou a tradução da palavra Torá é regra. É regra, por quê? Porque ela é um guia. Mas ela não pode criar em nós o desejo correto. Ela pode guiar ao desejo correto. Mas ela não pode criar o desejo correto. São coisas diferentes. E por isso, então, pessoas que vivem na lei tentam, se cansam. Vivem na hipocrisia, mas nunca experimentam a graça de Deus. Uma outra coisa que esse cenário me mostra é isso. Como criaturas quebradas pelo pecado, esse é um dos nossos erros fundamentais. Buscar regras para encontrar a vida. Nós adoramos os 10 passos para a felicidade. Os 5 não sei o que para a prosperidade. Os 6 lições para não sei aonde. Nós adoramos as regras. Porque nós achamos, por causa do nosso pecado, do controle que nós queremos ter sobre a vida, nós achamos que através das regras nós vamos encontrar o quê? Vida. Olhe para o nosso mundo. Olhe para o nosso mundo. Olhe para o nosso Brasil. Olhe para a nossa Constituição. A nossa Constituição, não sei se você sabe, é uma das maiores, é uma das 3 maiores do mundo. Tem regra para absolutamente tudo. É ou não é, causídicos? É ou não é, causídicos? Os causídicos sabem disso. O pessoal do direito. Tem regra para tudo na nossa Constituição. Pergunta, a nossa sociedade brasileira é ordenada? Porque o cara da Constituinte disse o seguinte, nós vamos fazer aqui um país modelo, nós vamos fazer algo bom, a população será privilegiada, porque nós teremos regras para tudo, poderemos seguir essas regras e vamos ser uma sociedade justa e feliz. Isso aconteceu? A intenção pode ser até boa das regras. Os 5 passos para a felicidade pode ser bacaníssima. Bacaníssimo, legal. Mas muitas vezes eles não se encaixam. E sabe por que os 5 passos para a felicidade não se encaixam? Primeira realidade que você precisa entender. Você é um pecador. Ponto. Você adora quebrar regras. Das maiores a menores. Está lá, não estacione. Você vai e estaciona. Proibido, eu sou pai, os meus filhos estão no colégio. O que é proibido na frente do colégio?
Fila dupla. O que todo bom pai faz na frente do colégio? Fila dupla. Porque se você não é um bom pai, você não faz fila dupla. Porque você quer que seu filho pare aonde? Na frentinha do colégio. Então você faz a fila dupla. É proibido, mas você gosta de dar uma quebrada nas regras. Você está no shopping lotado. Lotado. E tem uma vaga lá para gestante. Tem gente com... Hoje tem vaga especial para tudo quanto é gente. Certo? Deficiente, idoso, gestante, não sei o quê. Estão criando vaga para tudo quanto é gente. Daí você só tem uma vaga. E você olha para o lado, olha para o outro. E você pensa o quê? Vou parar. Vou parar e saio mancandinho assim. Ninguém vai perceber. Eu não fiz, mas eu já pensei. Nós adoramos quebrar essas regras, nós adoramos, então nós estamos nesse equívoco. Nós percebemos que a lei, ela tenta guiar o nosso coração, mas ela não cria o desejo. E a lei, então, a gente pensa que as regras vão dar vida, mas não dão. Então, cria-se ambiente de frustração do nosso coração. O nosso coração está frustrado. Então, Paulo, aqui em Gálatas capítulo 3, de 15 a 18, ele está mostrando isso. Ele está querendo mostrar uma relação entre a lei e a promessa. Uma relação entre a regra que Deus colocou para o povo e a vida. E como isso, ao invés de produzir morte, deveria nos empurrar para Deus, deveria nos empurrar para um relacionamento vivo com Deus. Então veja, quais são esses princípios que nós devemos seguir? Primeiro, a lei não modifica, não complica e não altera os termos originais da aliança que Deus fez com Abraão. A lei não modifica, não complica, não adultera ou não altera os termos originais da aliança que Deus fez com Abraão. Versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. E a palavra forte aqui neste versículo é testamento. Porque a palavra testamento aqui, no original, ela tem pelo menos duas vertentes que nós, presbiterianos reformados, adoramos: pacto e aliança. Se você está na revista atualizada, provavelmente você está lendo a aliança aí, no seu texto. Mas deixa eu te falar, eu prefiro testamento. E vou dar o porquê. Porque na nossa cultura, a aliança foi algo que foi escanteado. Com o quê? Nós fazemos alianças no casamento. Mas na nossa cultura, o casamento agora é descartável. Então, quando a gente fala de aliança, dentro da cultura brasileira hoje, parece algo que não tem tanto valor assim. Ah, mas vai falar de testamento, vai falar de testamento. Fala com o advogado, depois que uma pessoa ratificou o testamento, essa pessoa passou dessa para melhor, para mudar o testamento dessa pessoa, talvez não exista possibilidade. É ou não é? Ele está o quê? Ratificado. Ele está posto. É a vontade da pessoa. Só estou explicando porque eu prefiro essa tradução. Então veja, qual que é a ideia desse testamento? Perceba então qual é a ideia do testamento. Um testamento não é um contrato. Ele não é um contrato. Ele não define termos que várias partes são obrigadas a cumprir. Em vez disso, ele simplesmente declara o que uma das partes pretende fazer. Um testamento é um instrumento jurídico no qual uma das partes concede sua propriedade a outra pessoa. É uma adoção e não uma negociação. Não existe troca. O testamento, ele é o quê? Gracioso. Gracioso.
Tudo que nós somos pais, tudo que nós conquistamos, nós vamos deixar aos nossos filhos. E nós não vamos cobrar absolutamente nada por isso. Só um pouco de respeito. Mas a gente vai deixar, porque é gracioso. Eles merecem? Talvez não mereçam. Mas é gracioso, está além do merecimento. Não está na esfera do merecimento, não está na esfera da negociação. Então, quando Deus ele coloca uma promessa para o seu povo, Ele está colocando essa promessa como testamento. Não é uma negociação. Deus não está dizendo para a gente, se você me adorar, eu vou fazer isso para você. Deus está dizendo, eu vou fazer isso para você. Independente se você me adorar ou não. Quer ver? A coisa mais básica para a gente entender isso. E Deus amou o mundo que deu. Deu o seu Filho unigênito. Você merecia aquilo que Deus te deu? Você merecia receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você merecia a graça abundante, a ação do Espírito Santo, o selo da graça, a predestinação, a graça irresistível, tudo aquilo que nós gostamos de falar e falar e falar, nós merecíamos isso? De maneira nenhuma, foi nos dado. Ele pediu algo em troca? Nada. Ele falou, eu vou dar isso a vocês, como parte da minha criação, como alguém que eu amo. É isso que acontece. Então Paulo, perceba, Paulo está combatendo quem? Aqueles que adoram regras. Daí Paulo, ele evoca um princípio maior que a regra. A graça. E Paulo diz o seguinte, aquilo que Deus prometeu como testamento a vocês. A promessa de Deus é maior do que o quê? Do que a lei. Tanto que no verso 17, Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai colocar as coisas na devida ordem, pode perceber. Nós vamos chegar nesse texto, mas só para adiantar, Paulo vai colocar as coisas na devida ordem. 430 anos depois da promessa, veio o quê? A lei. Se você inverte, e para Paulo é a lógica, se você coloca lei antes da promessa, quer dizer que a lei justifica a promessa. Mas Paulo está dizendo, não, é a promessa que sustenta a lei. Ou seja, sem lei, sem a promessa, ou seja, sem a promessa, você não tem absolutamente nada. Essa é a lógica do apóstolo Paulo. Isso fica claro quando a gente consegue entender ainda qual que é o pensamento hebraico sobre o testamento. E o pensamento hebraico sobre o testamento está nessa palavra, matenat bari, que é uma expressão, é o testamento imutável, é quando você pede algo ainda em vida. Isso vai ser visto em Lucas capítulo 15, quando aquilo que nós chamamos do filho pródigo chega para o seu pai e diz o quê? Pai, dá-me a herança que me cabe. Ele está pedindo isso aqui. Um testamento, uma graça que é imutável. Que não há acordos. Eu, como filho do meu pai, tenho o direito, e Paulo está mergulhado na cultura judaica. Nós precisamos entender isso. Porque na nossa cultura, né, a gente pode dar ou não, né? A gente pode manipular o nosso testamento, mas na cultura judaica não. Sendo filho, você tem o direito à herança. Por isso que o filho mais novo, da parábola do filho pródigo, que é um escândalo para a gente, e é um escândalo também para aquela época, diz o seguinte, pai, eu quero aquilo que já me é prometido agora. Agora.
Então, por favor, adianta a sua benevolência, a sua graça agora, porque eu quero cuidar da minha vida. Perceba, Deus faz a mesma coisa conosco em Cristo Jesus. E como Deus faz a mesma coisa conosco em Cristo Jesus, Deus adianta o reino dele para o aqui e agora através da ação do Espírito Santo em nós. É aquilo que nós chamamos do já ainda não. Nós já desfrutamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós já somos templo do Espírito Santo pela graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Ou seja, quando eu entendo que eu sou um pecador, quando eu entendo aquilo que Cristo fez na cruz por mim, quando eu abraço isso, o reino de Deus já chegou na minha vida. E já chegou o reino de Deus com toda a potência, com todo o poder que ele tem. É isso que Paulo está dizendo aqui a esses crentes, é isso que nós precisamos também entender. Então veja, a aliança bíblica, ela é uma aliança unilateral, então. Ela é unilateral. E como que a gente vê isso? Paulo está evocando a ideia de Abraão. Percebam, Paulo está falando com Abraão. Com o pilar da fé. E como nós percebemos essa realidade? Veja, o próprio texto de Gênesis vai nos mostrar isso. Gênesis capítulo 15 vai dizer o seguinte, a partir do verso de número 10. Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-lhes ao meio e colocou cada metade uma em frente à outra. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão. Eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Tem 2 coisas que você precisa saber sobre esse texto. Primeiro, o sacrifício aqui é um sacrifício de aliança corrente na cultura do Oriente Fértil. Do Oriente Próximo, desculpa. Do Oriente Próximo. Então, esse tipo de aliança era feita entre reis, entre pessoas poderosas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você precisa saber sobre esse texto é que as 2 pessoas deveriam passar entre os animais para simbolizar a aliança que foi feita entre as partes. Quem passa entre os animais cortados? Aonde Abraão está? Aonde Abraão está? Vocês não se lembram? Diz o texto bíblico que Abraão foi tomado por um forte sono. Abraão está dormindo. Quem faz a aliança? E ela é unilateral. Isso é graça. Quem fez a aliança com você em Cristo Jesus? Ele exigiu de você algum sacrifício para essa aliança? Ou ela é unilateral, é dele? É ele que fez. É ele que mantém, é ele que sustenta. É ele que perdoa. É ele que abençoa. Não é assim? Segundo princípio que você precisa entender. Durma com este barulho. Por que é barulho? O único destinatário das promessas de Deus é Cristo. E aqui é um barulho, porque na nossa cultura, tem pregador que cobra para dizer o seguinte, que você é o centro de Jesus. Tem pregador e tem gente que paga para ouvir uma asneira dessa.
Então eu vou dizer para vocês, você não é o centro de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe aquelas promessas que você tem na caixinha de promessa? Que você abre a caixinha de promessa e você olha e fala assim, ai, que coisinha mais fofa de Deus para o meu dia. Você não é o destinatário delas. Quem é o destinatário? Cristo. Olha o que Paulo está dizendo no texto, no verso 16, porque é importante a gente entender assim, isso. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitas, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Isso é Cristo. Então, deixa eu pegar isso aqui e colocar uma outra tradução de um cara um pouco mais liberal, que é o Enter Wright. Olha como ele traduz o texto. Um grande tradutor bíblico do Novo Testamento e um grande conhecedor da teologia paulina. Ele vai dizer o seguinte, bem, tradução dele do versículo. As promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ou seja, sua família. As Escrituras não dizem que Deus fez suas promessas a Abraão e às sementes, como se disse a muitas pessoas, mas a uma só, ao dizer, e a sua semente, ou seja, o Messias. O Eugene Peterson tem a mesma impressão na sua tradução, na mensagem. Ele diz o seguinte, observe que as Escrituras, na linguagem cuidadosa de um documento legal, não dizem aos descendentes, referindo-se a todos em geral, mas ao seu descendente. A palavra, e ele põe entre parênteses aqui só para as pessoas entenderem, a palavra está no singular. Referindo-se a quem? A Cristo. Quem é o herdeiro por direito de todas as promessas que estão nas Sagradas Escrituras? Cristo. Quem é o centro de Deus na história? Cristo. Para quem Deus está olhando na história? Cristo. Como Deus enxerga você na história? Através de Cristo. Porque se Deus enxergar você sem a pessoa de Cristo, Deus é o justo juiz, e como justo juiz, ele é fogo consumidor. Você merece o quê? A morte. Mas Deus olha você através de Cristo, que é o herdeiro por direito de todas as promessas das Sagradas Escrituras. Então deixa eu acalmar o seu coração agora aqui. As promessas também são para vocês e para mim. Porque nós somos co-herdeiros. Em quem? Em Cristo. Por isso que para Paulo, ponha isso na sua cabeça quando você estiver lendo Paulo. Quando ele fala em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, ele está olhando isso aqui. Ele está falando, sem Cristo, nada é possível. Nada é possível. Cristo é o centro de todas as coisas. Por isso que nós dizemos que nós temos que ter uma vida cristocêntrica. Cristo precisa ser o centro. Porque se Cristo não for o centro, eu não vou conseguir viver o discipulado cristão. Por quê? Porque Cristo é o modelo para tudo que nós vamos fazer. Cristo é o modelo. Cristo sendo o modelo de todas as coisas, eu preciso ter uma vida cristocêntrica. Estava falando com os casais aqui no nosso Conversas Cruciais. Quem não veio nas Conversas Cruciais perdeu. Perdeu a bênção, irmão. O problema é seu, tá bom? Na próxima você vem. Foi massa, não foi? Foi massa. Mas uma das coisas mas eu vou dar um spoiler para eles aqui, só para eles não ficarem sem a bênção. Uma das coisas que nós conversamos no Conversas Cruciais é que para reconstruir as alianças quebradas, para reconstruir a confiança,
nós precisamos aprender o quê? A perdoar as pessoas. Mas se nós não perdoamos as pessoas, e perdão é um exercício muito difícil. Eu não sei se você já tentou perdoar alguém. Não sei. Eu não sei. Tinha uma senhora na outra igreja, porque isso aqui não acontece aqui. Só acontece nas outras igrejas, tá bom? Uma vez eu estava preguei sobre perdão. Acabei de pregar sobre perdão, desci e tal. A senhora chegou para falar, pastora, sua mensagem foi linda sobre perdão. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu perdoo, mas não esqueço. E eu pensei assim... Ela não perdoou. Existe um processo de perdão para a gente. Eu não estou dizendo que a gente perdoa sem processo. Existe processo de perdão. É uma decisão perdoar as pessoas. É uma decisão amar as pessoas. Tudo passa por uma decisão, mas isso precisa ser uma decisão cristocêntrica. Porque se não for cristocêntrica, você vai tentar e não vai conseguir. Você vai se frustrar. Porque você vai tentar com as suas próprias forças. Você vai tentar nas suas regras. Com os seus desejos. Lembra que os nossos desejos podem ser guiados pela lei, mas a lei não pode nos dar o quê? Um desejo novo. Quem pode fazer de você uma nova criatura é Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Paulo dizendo, em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Nós devemos nos revestir de Cristo Jesus. Nós devemos ter Cristo Jesus como algo central na nossa existência e na nossa vida. É assim. Cristo Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas e das promessas. Então, perceba, por isso que Mateus vai olhar para a descendência e ele vai traçar a descendência a partir de Abraão. Veja só o que ele vai dizer. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de quem? Filho de Abraão. Ele é o filho, ele é o descendente. Assim, no final, no último verso, verso primeiro, verso último. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até quem? Cristo. Cristo é o descendente direto de Abraão. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Por isso, nós precisamos pensar o seguinte. Aqui está o ponto-chave sobre as promessas de Deus. Cristo Jesus é o único verdadeiro beneficiário de todas as promessas de Deus. Deus deu tudo a Cristo. Toda a bênção que Deus quer dar ao mundo, e a você e a mim, já foi dada a Jesus. Assim, toda a bênção que buscamos, todas as coisas boas do mundo, no mundo, devem ser encontradas aonde? Em Cristo. Por último, eu gostaria de compartilhar com vocês isso. A lei é o remédio amargo que Deus usa para explicitar a nossa falta de paixão pela graça. A lei é o remédio amargo que Deus vai usar nas nossas vidas. E nós precisamos de remédio. Já diziam os antigos, remédio bom é o remédio amargo, né? Já diziam os antigos. Então, ele é o remédio amargo de Deus. Olha o que diz o texto. Quero dizer isso. A lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Como eu já disse para vocês, antecipando esse ponto, Paulo está colocando as coisas no seu devido lugar. O que vem primeiro é aquilo que alicerça o que vem depois. Então, na história, no enredo da salvação, o que vem primeiro é aquilo que vai dar alicerce ao que vem depois. Por quê? Porque nós cremos que a revelação é progressiva.
que Deus está revelando a sua vontade através da história da salvação dentro das Escrituras Sagradas. E a primeira coisa que nós temos dentro da história da salvação, como chamado de um povo, é a promessa que Deus faz a Abraão. Essa promessa terá um anexo. É um anexo. Não é a promessa em si, é um anexo. É um anexo por quê? Venham à noite para a gente saber o porquê da lei. Então, se você quer saber o porquê, você precisa ver à noite. Mas é um anexo que nos revela, que nos mostra, que é o remédio amargo para revelar a nossa falta de paixão. Deixa eu te mostrar o porquê. Veja. A evidente diferença entre lei e promessa. O vocabulário de Deus na promessa. E você pode pegar toda a promessa que Deus faz na história. Eu farei de você uma grande nação. Deus repetiu essa promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus repetiu essa promessa mais tarde, quando o povo já está na terra prometida. Mas perceba, quem fará alguma coisa? Quem fará? Deus vai fazer. A aliança é unilateral, não depende do povo, não depende da fidelidade do povo, da bondade do povo. Eu farei de você uma grande nação. Ponto. Depende de Abraão, da sua bondade, da sua integridade, da sua fé. De maneira nenhuma, nunca dependeu. Porque se dependesse da gente, nós falharíamos. Nós falharíamos. Quando dependeu da gente, no Éden, nós falhamos. Mas o vocabulário da lei de Deus é: tu deverás, tu deverás, tu deverás. O que Paulo está demonstrando aqui é que a lei revela as nossas falhas, porque a gente não consegue cumprir. Nós não conseguimos cumprir nem mesmo o único tio da lei, o único tio. Eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir porque nós aprendemos por repetição. O último mandamento é: não cobiçarás. E lá engloba uma série de coisas. Uma série de coisas. Porque a ideia é você não cobiçar absolutamente nada. Não desejar absolutamente nada. Porque tudo que você tem já te basta. A ideia é essa. Eu não cobiço porque eu sirvo ao Deus que pertence a todas as coisas e tudo que eu tenho já me basta. Eu não preciso cobiçar. Porque se eu precisar de algo, eu posso pedir àquele que é gracioso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. No seu coração existe cobiça? Você deve não cobiçar. Mas existe cobiça. Porque depende de você. A lei revela as suas falhas. Eu quero convidar você, então, a viver não na esfera da lei. A lei é importante. A lei não é descartada. A lei serve para revelar as nossas falhas. Mas nós precisamos viver na esfera da graça. Aonde não depende de mim. Aonde o meu único trabalho é descansar em Deus. E existe uma música muito antiga que eu queria convidar você a cantar, que fala isso. Que
que o nosso único trabalho é descansar nele, porque todo o resto ele vai fazer por nós. Talvez você esteja cansado porque você não consegue descansar. Mas eu queria convidar você a ultrapassar a religiosidade da lei e a descansar naquele que pode te dar todas as coisas. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela imensa, maravilhosa e abundante graça que existe em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós podemos descansar no Senhor. Que o Senhor está trabalhando incansavelmente, moldando, renovando, restaurando, curando, levantando, renovando e redimindo o teu povo, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela verdade do teu evangelho, porque nós não vivemos mais nem na lei e no medo, mas nós vivemos na graça e no amor. Louvado seja o teu nome. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.